Irmãos, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Temos também repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 15 de novembro de 2025, sábado, 32ª semana do tempo comum no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa à escolha. Ou pode ser, então, a missa, o presidente da celebração que vai decidir, missa em homenagem a Santo Alberto Magno. Ele foi bispo e doutor da igreja. Memória facultativa, aí a cor é branca. Também pode ser, aí vai depender da presidência da celebração, missa em homenagem a Nossa Senhora, no sábado. A primeira leitura é a leitura do livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos do 14 ao 16, capítulo 19, versículos do 6º ao 9º. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro e impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como a espada afiada levava teu decreto irrevogável, defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingiu o céu. Então a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres para que teus filhos fossem preservados de todo o perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, para onde passaram como um só povo os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas, como cavalos soltos na pastagem, e como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 104 na Bíblia Vulgata ou 105 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 36 ao 37, 42 ao 43, refrão 5º. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil, fez sair com ouro e prata o povo eleito, nenhum doente se encontrava em suas tribos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Agora vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. Vamos primeiro, inicialmente, aclamá-lo, recepcionar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou ao fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Jesus nos deixa uma pergunta que torna cada um de nós reflexivo. Os seres humanos são capazes de negar auxílio ao necessitado ou ajudá-lo com mesquinhez. Deus, ao invés, vem logo em sua defesa, escutando a palavra vinda do alto do céu. Contemplemos com silêncio reverente as maravilhas do Senhor realizadas em nosso favor. O povo faz memória de Deus, libertador do êxodo, e o exalta porque ele é sempre aquele que está caminhando no meio da sociedade ao longo da história. Reconheçamos as várias circunstâncias em que o Senhor combateu em nosso favor e elevemos-lhes nosso clamor para que socorra os injustiçados do tempo em que vivemos. Vamos agora a outra reflexão. No Evangelho estamos diante de uma parábola da viúva e do juiz, contada por Jesus aos seus discípulos. Os destinatários desse texto são membros de uma comunidade aflita que acredita que a parousia está demorando. Para eles, a volta gloriosa de Jesus se daria no tempo iminente. A grande lição da parábola se baseia na seguinte reflexão: se até um juiz injusto cedeu ao pedido insistente de uma viúva, quanto mais Deus fará justiça àqueles que pedem e suplicam sua intervenção na história. Contudo, a aparente demora da parousia também significa o tempo necessário para o processo de crescimento e amadurecimento da fé. O intuito do texto é demonstrar a todo discípulo de Jesus a necessidade de sempre rezar e nunca desistir. Ou seja, é a perseverança que deve vigorar. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, vamos refletir também sobre Lucas capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. Diz o seguinte: Jesus nos apresenta um ensinamento sobre a oração e um sério questionamento sobre a qualidade de nossa fé. Antes de tudo, Jesus garante que o Pai Celeste está disposto a atender às súplicas de seus filhos, desde que as façam com persistência. O juiz malvado, ateu, acaba por atender a pobre viúva porque ela insistia. Se o juiz, sem escrúpulo, foi capaz de atender a mulher, com maior razão o Pai misericordioso atenderá a quem o invocar com fé e perseverança. A justiça de Deus é transparente, imediata, simples. Resta saber se as pessoas têm fé suficiente para dialogar com Deus e esperar que Ele as atenda. Muitas vezes não obtemos o que pedimos porque nos limitamos a pedir coisas mais do que pedir a nossa conversão ao projeto do reino de Deus, que é a prática da justiça. No livro Palavra e Vida também temos outra reflexão sobre Lucas 18, versículos do 1º ao 8º. Jesus contou aos discípulos como precisavam orar sempre sem desânimo. E está claríssimo que quando aqui se fala de orar, significa pedir. A oração de petição
foi às vezes desprezada, como se não fosse verdadeira oração. Porém, a verdade é que os necessitados sabem muito bem que a única esperança que têm é pedir àquele que pode e tem mais que eles. Por isso os pobres dirigem-se a Deus, colocam nele sua esperança, acendem velas e rezam rosários. Assim é o testemunho vivo de uma fé fundada verdadeiramente na rocha, em Deus. Santos do dia 15 de novembro. Temos aqui o santo principal, Santo Alberto Magno. Alberto Magno foi bispo e doutor da igreja. Dominicano, nascido em 1206 na Baviera, foi professor do grande São Tomás de Aquino. Segundo o endereço telemático Vatican News, Alberto nasceu na Alemanha por volta de 1200 no seio de uma família de condes. Foi a família Bostadet. Ao crescer, foi enviado para estudar em Pádua, Bolonha, Veneza, na Itália, quando foi chamado para aprofundar o estudo em teologia, já em outro local, em Colônia, na Alemanha. Encontrou muitas dificuldades em Colônia, a ponto de vacilar na fé. Sua salvação foi a grande devoção que nutria pela Virgem Maria, que nunca o abandonou. Na Itália, Alberto conheceu os padres dominicanos, a ordem dos pregadores, e percebeu que era aquela sua estrada. Recebeu o hábito religioso das mãos do beato Jordano da Saxônia, sucessor imediato de São Domingos. Assim foi enviado primeiro a Colônia e depois a Paris, onde por alguns anos ocupou a cátedra de teologia e conheceu seu aluno mais talentoso, Tomás de Aquino. O ensino foi a maior paixão de Alberto Magno, depois daquela pelo Senhor. Em Colônia, junto com Tomás de Aquino, conseguiu fazer grandes coisas, tanto que recebeu o apelido de Magno, isto é, grande. Ambos empreenderam um ambicioso projeto de comentar a obra de Dionísio, o Areopagita, e os escritos de Aristóteles sobre filosofia natural. Desta forma, Alberto conseguiu descobrir o ponto de encontro entre os dois grandes estudiosos da antiguidade sobre a doutrina da alma. Colocada por Deus na obscuridade do ser humano, ela se expressa no conhecimento e, precisamente nesta atividade complexa e maravilhosa, revela sua natureza e sua origem divina. Com esta síntese entre a sabedoria dos santos, o conhecimento humano e a ciência da natureza, Alberto deu um profundo impulso à orientação mística da ordem a qual pertencia, confiando a pesquisa filosófico-teológica ao fiel Tomás. No capítulo geral dos dominicanos, em 1250, Alberto elaborou com Tomás normas para os estudos e a determinação do sistema de méritos da ordem. Por isso, 4 anos depois, deixou o ensino e foi promovido como provincial na Alemanha. Com este cargo, em 1256, foi a Roma para defender os direitos da Santa Sé e dos religiosos mendicantes no consistório de Anagni. O pontífice ficou tão impressionado com ele que o mandou ficar na cidade e a retomar o ensino que tanto amava, atribuindo-lhe uma cátedra na Universidade Pontifícia. Por sua surpresa, em 1260, o Papa nomeou Alberto novo bispo de Regensburg. Ao voltar à sua pátria, empenhou-se para fortalecer a paz entre os povos. Em 1274, o Papa Gregório X convidou-o novamente a participar do segundo concílio de Lyon, mas no caminho de volta recebeu uma notícia que jamais queria receber: o falecimento de Tomás. Foi um duro golpe para Alberto, que o amava como filho, e comentou: a luz da igreja se apagou. Por isso pediu ao Papa Urbano IV isentá-lo do cargo pastoral e se retirou para a Colônia. Continuando a escrever e a rezar, Alberto faleceu em 15 de novembro de 1280. O Papa Pio XI o canonizou em 1931 e o proclamou doutor da Igreja. 10 anos depois, o Papa Pio XII, agora sim, o declarou padroeiro dos cultores das ciências naturais. Santo do dia 15 de novembro, Santo ou São Desidério. São Desidério foi bispo, morreu em 655, construiu muitas igrejas, mosteiros e edifícios de utilidade pública na sua diocese de Cahors, na França.
não descuidando de tornar as almas verdadeiros templos de Cristo. Santo do dia 15 de novembro, São Leopoldo, que morreu em 1136, foi príncipe austríaco cognominado Piedoso. É venerado como patrono da Áustria. São Leopoldo, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 15 de novembro é São José Pignatelli, sacerdote, morreu em 1811, foi um dos restauradores da Companhia de Jesus na Espanha, após a supressão em 1773, insigne pela caridade, humildade e integridade de costumes. São José Pignatelli, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 15 de novembro é São José Mikasa Balikudembe. Foi mártir e morreu em 1885, prefeito do Palácio Real em Mengo, Uganda. Após receber o batismo, converteu muitos jovens a Cristo e os protegeu do rei Muenga. Por esse motivo, aos 25 anos, foi degolado por ordem real. São José Mikasa Balikudembe, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 15 de novembro, São Rafael, de São José Kalinowski. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, morreu em 1907, recuperada a liberdade após muitos anos de trabalhos forçados na Sibéria, ingressou na ordem carmelita em Wadowice, na Polônia. Bem-aventurada do dia 15 de novembro é a beata Lúcia Brocadelli, religiosa, morreu em 1544. Tanto na vida matrimonial quanto na ordem terceira de São Domingos, teve de suportar com paciência muitos sofrimentos e humilhações. Morreu no mosteiro por ela fundado em Ferrara, na Itália. Beata Lúcia Brocadelli, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Bem-aventurado no dia 15 de novembro, o beato Caio Coriano, mártir, morreu em 1624. Por professar a fé em Cristo, foi condenado à fogueira em Nagasaki, no Japão. Bem-aventurada do dia 15 de novembro é Beata Maria da Paixão de Chapotin de Neuville. Foi virgem, morreu em 1904. Fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias, empenhada especialmente em melhorar as condições da mulher em terras de missão. Beata Maria da Paixão de Chapotin de Neuville, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando, suplicando, pedindo, estamos fazendo uma petição ao Deus vivo, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Qualquer resposta dele temos que acatar. Eu sei que muitas vezes é difícil receber um não. Eu recebi muitos nãos de Deus. Na hora não compreendi, mas depois, com o passar do tempo, eu fui refletindo e pensando, nossa, aqueles nãos que eu recebi lá atrás foram as melhores coisas para a minha vida. Se eu tivesse recebido sims, não estaria aqui. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave e perder a salvação eterna. E creia em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Criador, o Filho Redentor, Jesus Cristo e o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, nosso santificador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRoberto Maciel, Maciel 7919, @PauloRoberto Maciel 6 / repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel.